até o verso 3, tá? Nosso verso 3. 1 Coríntios 1, 3. Paulo ainda está na saudação dele da carta, ele diz: graça seja convosco e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. O nome completo de nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. Senhor refere ao Pai, Deus. Jesus ao Filho que se fez carne. Primeiro, ou seja, João capítulo 1, verso 14. E daí Christos, no grego significa ungido, vem da palavra grega criou, ki, rho, y, ômega, no caso, né? Então, Christos, ungido, o Espírito Santo. Então, Senhor, Pai, Jesus é o Filho, e aí Cristo, você tem todos os três, o Senhor Jesus Cristo. E isso combina com aquilo que lemos nas Escrituras, Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, verso 15. Falando sobre o Filho, no final do verso 13, diz o Filho, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Deus é Espírito, João capítulo 4. A imagem, ou seja, o corpo de Deus é quem? É Jesus Cristo. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Verso 19, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Então, a divindade, a deidade, quer dizer, está onde? A deidade está em Cristo. Cristo, Ele é o Senhor Jesus Cristo. 3 em 1, 4. Voltando, 1 Coríntios 1, 4. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada. 5. Pois em todas as coisas fostes enriquecidos por Ele, em toda palavra, em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Então eles tiveram um bom testemunho. Testemunho que combinava com a confissão. E isso é o certo. O que a gente confessa deveria ser confirmado em nosso testemunho. 7. De maneira que nenhum dom vos falta, os dons espirituais, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo identificou que esses crentes, eles estavam aguardando o quê? Eles não estavam aguardando o anticristo. Eles não estavam aguardando a tribulação. Eles estavam aguardando o que? Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E especificamente o arrebatamento, olha verso 8. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 1 a 9, eu já falei semana passada que esse trecho lida bastante com a questão da segurança eterna do crente. E a segurança eterna do crente não é uma doutrina batista. Ela é uma doutrina bíblica. Amém? Até que hoje em dia há igrejas que se chamam de batistas que não acreditam na segurança eterna, apesar que, historicamente falando, a igreja batista sempre teve essa doutrina como uma delas, ou seja, uma doutrina
distinta da Igreja Batista. Mas no caso aqui, olha que ele fala no 7, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele virá para buscar a sua noiva, que é a igreja, no arrebatamento. Mas em seguida, aqui na terra, a terra vai passar por uma tribulação. A tribulação não é para a noiva, a tribulação não é para a igreja. Até que não faz sentido a igreja passar por uma tribulação. Porque quem sofreu por nós é o Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação é garantida por aquilo que Ele fez. A tribulação serve principalmente para quem? Serve principalmente para a nação de Israel. Por isso, no Velho Testamento, em Jeremias, a tribulação é chamada de a angústia de Jacó. Daniel trata muito a questão da profecia sobre a tribulação. Daniel sendo profeta do povo dele. Quem era o povo dele? Israel. Ele conversou com Jesus antes de sua encarnação em Daniel capítulo 10. E o Senhor falou que Ele iria revelar para ele das Escrituras da verdade sobre os últimos dias de seu povo. Ele falou para Daniel e citou o príncipe do povo, que é quem? Miguel. Então a ênfase está onde? O foco está onde? Está na nação de Israel. Hoje em dia, o que Deus está fazendo? Deus, de todas as nações, Ele está convidando pecadores para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E assim, juntando esse povo em um corpo só, o corpo do Senhor Jesus Cristo, que também é conhecido como a igreja, que não é uma denominação humana, e é conhecido também na Bíblia como noiva. Então, o Senhor Jesus, a vinda dele para nós começa quando? Ou começará quando? Começará quando ele voltar para nos buscar. 1 Coríntios 15, adiantando no livro um pouquinho. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 50. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós somos salvos, o Espírito Santo está selado dentro de nós, mas o salvo ainda tem um grande problema. E qual é o problema do salvo? A carne, o corpo, porque ele é corrupto, nele tem pecado. Mas Deus nos deu a promessa de que um dia Ele vai transformar esse corpo. E assim Ele vai completar a nossa salvação, no sentido da obra salvífica que Ele está fazendo em nós, começando no momento que aceitamos Cristo e recebemos o Espírito Santo. Olha verso 50 de novo. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, ou seja, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível, o corpo nosso, tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo para nós começa aqui. Só que uma coisa que é importante a pessoa entender é que nessa vinda o Senhor vem buscar a igreja, mas Ele não virá até a terra.
nessa vinda em relação ao arrebatamento da igreja, ele não virá até a terra. Primeiro aos Tessalonicenses 4. Primeiro aos Tessalonicenses 4. Verso 15. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, está vendo? Não precederemos os que dormem, aqueles que são salvos e já morreram em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados, por favor, preste atenção, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a vinda do Senhor para nós começa com o arrebatamento, mas a vinda dele para a terra já é outro evento, já acontecerá após a tribulação. Olha, segundo aos Tessalonicenses, por favor. Deus já tem um plano para esse mundo perverso. E o plano dele não envolve nenhum partido político, viu? Nenhum partido político vai salvar esse mundo. É perca de tempo pensar assim, meu. É perca de tempo. Orar, sim. Como diz em 1 Timóteo 2, orar que possamos levar uma vida pacífica, sossegada, servindo a Deus, que isso é agradável ao Senhor. Isso é 1 Timóteo capítulo 2. Mas achar que a política vai mudar uma coisa, depois de séculos e séculos e milhares de anos, a história humana, o crente que tem essa ideia, não está dedicando tempo na palavra de Deus. A esperança nossa é quem? O Senhor Jesus Cristo. E Ele virá para resolver os problemas nesse mundo. Está atribulado hoje pelo mundo, por estar nesse mundo, descanse no Senhor. Olhem aqui, segundo aos Tessalonicenses 1, verso 6. Visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam. Um dia, no futuro, esse mundo vai receber de Deus o que merece, porque tem atribulado já há muito tempo os seus filhos. 7. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Isso é o que? É o segundo advento, quando o Senhor Jesus vier para a terra mesmo. E Ele será glorificado. Ele será glorificado. Porém, no arrebatamento da igreja, Ele vem somente até as nuvens e nos chama para fora desse mundo. Eclesia significa o quê? A palavra grega significa uma assembleia chamada para fora. A igreja, eclesia é grega, tradução, igreja. Uma assembleia chamada para fora. Hoje vocês vieram, se separaram do mundo para se congregar e adorar e louvar ao Senhor Jesus, enquanto você buscou ouvir da palavra dele o que ele tem para você.
E um dia nós faremos algo parecido, só que vai ser muito melhor. A chamada vai ser do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai retirar sua noiva deste mundo. Esse é o dia de Cristo. O dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 1, voltando. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim. Quem está fazendo confirmação? Quem faz a confirmação sua? Quem? O Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sei que está cedo, mas tomou café? Não. Não tomou? Ok, então, o qual vos confirmará. Quem que é? Antes disso vem, verso 7, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim. Bom, está falando aos salvos, obviamente, salvos em Jesus Cristo, que fazem parte da igreja, isso nós já estudamos. E fala que serão confirmados até ao fim. Sabe, as coisas que são diferentes não são iguais. Coisas diferentes não se casam. E se você tentar casar coisas diferentes, você está fazendo o quê? Uma perversão, uma confusão. Compare esse texto aqui com Mateus 24. Mateus 24, verso 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Note onde está o peso da responsabilidade aqui. Está na pessoa. Jesus Cristo não está confirmando ninguém até ao fim. Seja que for o fim, no caso. A gente ainda não identificou o fim aqui. Mas quem está fazendo é a pessoa. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. É diferente de 1 Coríntios 1. Amém? Amém. Sabe o que eu poderia falar? Ele consegue entrar e sair dos Estados Unidos com passaporte. Ele tem livre acesso. Vamos falar assim. O pastor pode entrar e sair dos Estados Unidos com livre acesso enquanto ele tiver passaporte. Ok? Ele não pode entrar e sair dos Estados Unidos mesmo com passaporte. Ou se eu falasse, o pastor não pode entrar e sair dos Estados Unidos mesmo com passaporte. O que é importante nesse caso? O contexto, amém? Se eu falar, o pastor pode entrar e sair dos Estados Unidos se tiver passaporte, é verdade. No caso, segundo o contexto, se eu falar que o pastor não pode entrar e sair dos Estados Unidos mesmo com passaporte, pode ser verdade dependendo do contexto. Ou seja, eu estou usando o exemplo de quem? Eu e o pastor Rafael. Eu sou americano. Se eu tiver meu passaporte americano, sabe o que eu faço? Eu entro e saio. O pastor Rafael, mesmo com passaporte, ele não consegue entrar e sair dos Estados Unidos. Ele precisa de o quê? De visto. Por que eu falei isso? Porque contexto é tudo. Só porque eu falei pastor, não quer dizer que eu estou falando sobre eu, ou seja, você tem que identificar o contexto de quem eu estou falando. Amém? Em 1
1 aos Coríntios, capítulo 1, quando nós lemos, o qual vos confirmará também até o fim, para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o texto está falando de quem? Dos salvos durante esse período atual. Dos salvos da cruz até onde? Dos salvos da cruz até o arrebatamento. Amém. Agora, Mateus 24 está falando de quem? Olha verso 14. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, até virá o fim. A pessoa lê evangelho e já pensa, então é o evangelho. Qual? Há mais do que um na Bíblia. Quem estava aqui na quarta já viu isso. O evangelho do reino. Se eu mesmo de hoje, então por que o Senhor mandou os seus apóstolos pregar esse evangelho exclusivamente para Israel durante o ministério dele? Olha, volta agora em Mateus, capítulo 10. Mateus 10, olha verso 5. O Senhor aqui chama os 12 apóstolos dele, ele escolhe os 12 apóstolos, na verdade. Mateus 10, verso 5. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana. Os samaritanos eram raça mestiça, judeu com gentil. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregando o que, Senhor? Enquanto foram pregar e dizendo, o reino do céu tem se aproximado. Volta uma página, olha Mateus 9, verso 35. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas. Sabe quem se congrega em sinagoga? Não o gentil. Onde Jesus estava pregando em cidades, aldeias? Em Israel. Ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Volta um pouco mais, volta até, por questão de tempo, volta por favor a Mateus 4, 23. Antes de 23, olha verso 17, 4, 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pregando aos israelitas, pois é chegado o reino do céu. Verso 23, e Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidade, todas as espécies de doenças entre o povo. Por estudo, sabe o que a pessoa descobre na palavra de Deus? O reino do céu é quando o céu virá reinar aqui sobre a terra. É a vinda do Senhor Jesus após a tribulação, quando ele virá para reinar aqui. E ele virá para reinar aqui. Pode ter certeza, porque Deus nunca ele falha nas promessas dele. E lá atrás com Abraão, com Davi, ele fez umas promessas que mesmo o povo se afastando dele e até rejeitando, eventualmente rejeitando o filho dele, o Messias, Deus virá, Romanos 11, 25. O Salvador virá para restaurar aquela nação, a nação de Israel. Amém. Amém. Então o que acontece? Mateus 24. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Esse evangelho do reino que foi rejeitado será novamente pregado. E o anúncio é que o céu virá para reinar aqui sobre a terra.
O Rei dos Reis está vindo. Quando vai ser isso? Verso 15. Quando? Isso já ajuda, né? Quando? Pois virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, quem lê entenda. Agora a gente não vai fazer estudo profundo, mas quem entenda, ou quem entende no caso, entende que Daniel falou dessa o quê? A abominação da desolação. O que é? É quando o anticristo entra no lugar santíssimo do templo e se declara Deus. Isso é segundo aos Tessalonicenses capítulo 2 também. Amém? O tempo, o contexto é muito importante. É muito importante. Olha verso 16. Então os que estiverem onde? Judeia, fugem para os montes. Olha verso 20. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat, é o sábado judaico. Quem tem que se preocupar com o sábado judaico? Você tem que fazer isso? Segundo a palavra de Deus, quem é salvo por Cristo Jesus hoje em dia e faz parte da noiva, não se preocupa com esse dia, com essa lei ritual de Israel. Por que nós estamos no dia de domingo reunidos fazendo culto? Será que pegamos isso da Igreja Católica como alguns alegam? Não. Porque muito antes que o Constantino II formou a Igreja Católica, sabe o que aconteceu? Meu Salvador se ressuscitou da morte. E ele fez isso no primeiro dia da semana. E por tradição, Atos 20, verso 7, sabe o que os apóstolos fizeram? Eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana, assim como Paulo confirmou em 1 Coríntios 16, verso 2. E aí o sábado não foi nem conhecido, segundo a palavra de Deus, Neemias 9, 14, até o ministério de Moisés, quando por meio de Moisés, Deus revelou ao seu povo, quem? Israel, que ele queria que o povo guardasse esse dia como sinal entre ele e o povo. O povo é quem? Israel. Mas lá em Gênesis fala que o Senhor descansou no sétimo dia. Amém. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis? Obrigado. Amém. A palavra de Deus é verdade. Amém. Esse povo aqui, esse acontecimento aqui, tudo aqui é diferente. Não combina com 1 Coríntios 1 e o assunto. Amém. O povo aqui é um povo que vai passar por o quê? Olha verso 21. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Contexto. Pelo contexto eu entendo o que? Ele está falando sobre a tribulação. Quando o anticristo vai entrar no templo, se declarar Deus. Hoje, não tem templo em Israel. Ou eu estou errado? Não tem. Hoje, quem é o templo de Deus? Que coisa, está devagar hoje, gente. Daqui a pouco vamos ter um intervalo. Tome umas 4 xícaras de café, por favor. O copo, lá não tem xícara, toma um copo. Tá vendo como que é? Então, esses do verso 3, e mais aquele que suportar até o fim, é fim do quê? Da tribulação. Um grupo aqui que vai ouvir a pregação da vinda iminente do Senhor Jesus, o reino dele que vai chegar à terra. No momento, não tem nem como isso acontecer. Porque antes vai acontecer, segundo a palavra de Deus, a saída da igreja. Aí depois, pode se preparar. Uns 7 anos no máximo, e aí virá o Senhor. E esse evangelho vai voltar a ser pregado.
O que nós pregamos hoje é outro. Atos 20, 24. Nós estudamos isso na quarta, por isso é bom se esforçar para estar aqui mesmo na quarta-feira. Eu sei que tenho o trabalho, o cansaço do dia, mas é importante, porque na quarta também nós vemos que tem um evangelho em Hebreus 4, revelado ali, que foi pregado por Josué e Caleb. Qual é o evangelho? A terra é nossa. Deus deu a terra para nós. Podemos entrar na terra, podemos vencer esses gigantes. Se eu pregasse esse evangelho para você, como se fosse para hoje, que a terra é nossa. Que terra? A terra é de Israel, lá, o Oriente Médio. A terra não é nossa, não pertence à igreja. Amém? E a igreja também não luta por armas físicas. Nossas armas não são físicas, são espirituais. Coisas que são diferentes não são iguais. Não se pode pegar a Bíblia e unir tudo. Isso é confusão. Atos 20, 24. Paulo falando, mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar do Evangelho da graça de Deus. Como assim? Olha o verso 24. Tem cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, falando aos pastores, para alimentar, diz quem? A igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Contexto é tudo. E graças a Deus, você e eu fomos salvos. Se você é salvo, fomos salvos pela graça dele. Eu fui comprado pelo sangue dele. E um dia ele vai me buscar. E ele vai completar a obra que ele começou a hora que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu não fiz nada, eu simplesmente recebi o presente que ele me ofereceu. 1 Coríntios 1, olha verso 8. O qual vos confirmará também até ao fim. Ao fim do que, no caso? O fim lá em Mateus 24 era fim da tribulação. Qual é o fim aqui? Ele falou para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É o fim de um período específico, o tempo da igreja. Até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso paralelo desse. Filipenses 1, verso 6. A palavra de Deus, ela se interpreta. Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Oh, que versículo. Filipenses 1, 6. Sendo confiante nisto mesmo. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até ao dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? Ele vem buscar o que é dele. Ele começou uma obra. O Espírito Santo está dentro de você. Por isso, quando você peca hoje, você sente algo que é mais que remorso, é mais que culpa. O salvo não se sente o mero remorso, a mera culpa. Ele sente o quê? Tristeza, porque ofendeu Deus, porque ofendeu seu Salvador. E rompeu assim a comunhão com Ele. O salvo que tem entendimento da palavra de Deus, o que sente na hora do pecado, vai além remorso e culpa. Ele sente, olha o que eu fiz contra meu Salvador. Depois de tudo que Ele fez por mim, eu deixei a minha carne, falar mais alto, fazer a vontade dela, e eu escolhi e pequei.
Senhor, tenha misericórdia de mim. Como Paulo, o miserável homem que sou. Romanos 7. Amém? É assim mesmo. Mas graças a Deus ele prometeu terminar a obra. Como assim? Olha, voltando ao... Não, vai ter que ir para frente, desculpa. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Pode marcar. Filipenses 1:6. Agora, grife esses dois também. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Que versículos maravilhosos, viu? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. A responsabilidade está onde? Com Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo. O ser humano é trino, então. Nós fomos criados na imagem de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis, parece que eu já li isso, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, olha só, o qual também para a obra dele, e ele vai cumpri-la, ele vai completar essa obra. Volte a 1 Coríntios 1 agora. Vamos ler 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para ser de irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus é fiel, pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Combina, você pode, como se fosse uma luva, as passagens se encaixando, porque são do mesmo contexto. Amém? O estudo bíblico, um dos maiores segredos do estudo bíblico, para você entender a palavra de Deus, é você identificar primeiro o que não combina, para depois você identificar o que combina. O problema é que hoje em dia, e isso já há séculos, que entre o cristianismo, o povo quer fazer o quê? Já quer ir unindo, só unindo. Isso não dá. Você precisa separar para depois combinar. Eu uso muito a ilustração de uma mulher que já ela vai fazer um bolo. Ela pretende fazer um bolo. Ela faz o quê? Ela pega todos os ingredientes e só une. Primeiro ela coloca os ingredientes lá tudo separado. E ela vai colocando a medida correta no tempo certo para fazer o bolo. A palavra de Deus não é diferente. Você pode pegar tudo e unir tudo. E obviamente também uma mulher sábia, ela não pega tudo na cozinha para fazer o bolo. Imagine se fizesse isso, né? Não dá certo. Tem que separar, depois unir o que combina para fazer. Então encontramos aqui o que? Uma grande promessa para a nossa salvação. Versos 7 até 9. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em questão de nós e no contexto é o arrebatamento, o qual vos confirmará também até o fim. Fim do que? Desse período atual. Para ser de irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele completa a obra, transformando o nosso corpo. 1 Coríntios 15, já lemos. Ou seja, ele vem para remir, para tomar posse daquilo que ele comprou. Mais um verso e nós vamos terminar, mas vamos terminar pelo menos a leitura aqui. Deus é fiel, pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, até aquele dia, quando o Senhor Jesus vai completar a obra dele, ele nos permite o quê? Ter comunhão com o Filho dele. Amém?
O que se pode perder não é sua salvação, mas é sim a sua comunhão com o Senhor. E junto com isso já vem outras coisas que o crente acaba perdendo. Uma é a bênção de Deus sobre sua vida. Vai fazer sem a bênção do Senhor, é fazer sem a força do Senhor, amém? Não dá certo. Como diz um pregador uma vez, ele falou, eu sei o que é pregar com a unção do Senhor, e eu sei o que é pregar sem. A unção do Senhor para o crente hoje em dia é o quê? De estar em harmonia com a vontade de Deus. Ele quis dizer o quê? Quando eu acerto e prego aquilo que Deus quer, para aquele momento, aí eu vejo Deus operando. Mas quando não, eu já fiz isso, todo pastor já fez. Pregou o que ele achava que a igreja precisava. É a mesma coisa chegar naquela parede. Você sente, você prega e a palavra volta. Mas quando Deus abençoa, aí a palavra sai e você sente espiritualmente que a igreja está sendo abençoada, edificada, sendo ministrado a palavra. Agora, voltando à questão, só para terminar, que a gente tem que terminar, Jesus vem buscar o que é dele. Hein? Vamos terminar em Romanos 8, por favor. Começando no 18 até 24. Vamos parar no 23. 18 a 23. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Independente do que acontecer na vida do salvo, sua situação sempre é melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo em relação das pessoas não salvas. Seja câncer, seja doença, seja decepção, sei lá, tem um monte de coisa que pode acontecer, ou que poderia acontecer com o salvo. Mas mesmo assim, sabe, um dia a glória será revelada em nós. Como assim? 19, porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabe o que tem? Aqui dentro tem o Espírito Santo. Eu não vejo isso quando eu olho para você, eu vejo um ser humano. Mas o que está aqui dentro, um dia vai ser revelado. O super-homem, né? Faz assim, você já viu esse? No caso do crente, vai ser muito maior e melhor que isso. O Espírito Santo, ao sair, assim, naquela subida do crente para o céu, ele já vem operando para transformar o nosso corpo mortal a ser um corpo que imortal. A gente já leu sobre isso hoje. É isso que a gente está lendo. É a liberdade dos filhos de Deus. Hoje em dia nós somos como cativos. Onde? Nesse próprio corpo. Isso que a gente está estudando no próximo horário, na pregação. Romanos 7. Vai ser tratado mais uma vez hoje. Aquela luta que nós temos com a carne. Né? Então, aqui... Olha 23. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Sabe o que o crente vive sentindo? Deus, eu almejo, desejo o dia, quando o Senhor vai vir me buscar, e aí eu vou conseguir me livrar desse corpo pecaminoso para receber um corpo glorioso, igual a teu. Amém. E o Senhor vai nos confirmar até quando? Até aquele dia, graças a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo.